Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre paradigmas mentais. Vamos falar sobre paradigmas mentais. Vamos falar sobre o que fazer perante alguma tristeza ou desesperança que às vezes surge como consequência de mudarmos a nossa consciência em relação a um determinado tema. Aumento de consciência, competência, conhecimento. Sim, e isso vai nos levar a falar um pouco de tudo. Vamos falar de livre-arbítrio. Sobre pessoas idiotas. Sobre teorias da conspiração. Vamos falar sobre tantas coisas diferentes e acho que vão surgir aqui umas estratégias bem úteis no final da nossa conversa. Primeiro, que temos aqui, algumas pessoas se calhar já se aperceberam que... Já se aperceberam que o Tu És Brilhante e o Adoro-te Tal Como És... Tem mais um irmãozinho. Já vão ter, está quase a nascer um irmãozinho. Em março vai estar à venda o terceiro livro da coleção, chama-se Tu Fazes a Diferença. Certo. E ele já está em pré-venda. Já está em pré-venda, basta entrar por exemplo, na book.pt ou na FNAC, penso eu também. Os links também estão nas nossas redes sociais e tu também colocas aqui nas notas. Sim. Portanto, já dá para garantirem que no dia em que o livro sai, vocês o têm em casa. E para saberem que ajuda muito a visibilidade do livro a haver uma boa pré-venda. Portanto, se querem também contribuir para este projeto, que para nós é super importante, porque nós adoramos este projeto. Por nós e por todo o feedback que temos recebido dele, mas se querem ajudar e contribuir, então comprar o livro na pré-venda é uma ótima ideia. Sim, isto também são ótimas notícias para todas as pessoas que nos dizem que os meus filhos, já dei 2 ou 3 voltas completas aos 2 livros e eles perguntam quando é que há histórias novas. Aí vêm elas, são mais 12 histórias de crianças a lidarem com os desafios próprios da sua idade e a encontrarem recursos e ajuda e apoio e coragem, muitas vezes com o auxílio de outras pessoas mais velhas que estão por perto e normalmente se transformam em Continuam a mandar-nos feedback também sobre os livros, que é muito bom para nós ler. E também, lembrem-se, outra forma de ajudar é seguir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts e fazer reviews, se forem bons. Porque também ajuda aqui, falando em visibilidade, ajuda muito. Sim. E no YouTube também, eu esqueço-me sempre do YouTube. Sim. Antes de entrarmos na conversa desta semana, Mia, ia só perguntar-te, tu falaste aqui algumas vezes ao longo dos últimos meses, falaste algumas vezes no evento que ia acontecer no Mapa? No início de fevereiro, no Mapa, onde tu estiveste em palco e partilhaste o palco com algumas pessoas bem interessantes, como o Marcos Piangesi e a Ana, que é a mulher do Marcos. Ou melhor, o Marcos é que é o marido da Ana. Exato. São marido e mulher um do outro. E eles vieram propositadamente do Brasil para também fazerem palestras nesse evento. Foram bem interessantes e também tiveste a oportunidade de os conhecer, o que foi fixe, o Raminhos, o Júlio Machado Vaz. Portanto, foi um evento assim... O Raminhos foi uma surpresa boa, porque por falarem o tema desta semana, acho que a consciência dele em relação à parentalidade mudou muito estes últimos anos. Bom. E ia-te só perguntar como é que foi a tua experiência. Já, para quem não... tiveram cerca de 600 pessoas presentes no evento, mas muitas pessoas que acompanham o podcast não tiveram a oportunidade de saber como é que foi isso. Foi muito bom. Olha, houve muita realidade partilhada, houve muita ligação, muita diversão. Foi muito bom. Para mim, pessoalmente, estava algo tensa porque sabia que iam estar lá muitas pessoas que já me ouviram falar imensas vezes e outras tantas que nunca ouviram falar nada de mim. Portanto, decidi, e o meu tema era parentalidade consciente no geral. Então decidi procurar uma abordagem que eu nunca tinha feito e fiquei satisfeita. Sim, uma coisa muito fixe, na noite anterior ao evento fui jantar contigo e com os outros oradores, e com alguns participantes do evento, foi uma experiência bem interessante, mas achei muito fixe tu teres-me dito que tantas pessoas no dia do evento perguntaram onde é que está o Pedro. Sim.
Muita gente perguntou pelo Pedro. Bom, e também muita gente falou nos livros, especialmente os livros para crianças, certo, né? O que certo. também achei muito fixe. Yeah, bom, então, estás preparada? Estou. Então, Let's go. aí vamos nós, que eu preciso de ajuda. Mia, hoje vai ser uma daquelas conversas onde eu basicamente vou aproveitar a oportunidade de falar contigo para ver se consigo construir aqui alguma ajuda para mim mesmo. Ok. Há uma ocorrência habitual quando pessoas começam a estar em desenvolvimento pessoal, né, que chegam a um ponto e dizem, pá, se calhar mais valia não ter aprendido estas coisas, ou mais valia não ter começado a prestar atenção a estas coisas, porque agora às vezes dou por mim um bocadinho triste ou um bocadinho desapontado com coisas que agora vejo, observo e que antes simplesmente não observava, simplesmente não estavam lá. Sabes, aquela sensação de pá, mais valia não saber nada disto. Sim, claro, sei. E isso é válido para muitas outras coisas. Ignorance is bliss. Yeah, ignorance is bliss. Yeah. Isso é válido para muitas outras coisas. Por exemplo, pessoas que começam a fazer habitualmente reflexão filosófica e começam mais a refletir, por exemplo, sobre o sentido da vida, ou pessoas que começam a estudar o funcionamento do sistema humano e da neurologia e, por exemplo, começam a questionar se existe ou não livre-arbítrio. Há umas investigações que nós podemos fazer que nos podem levar até este momento de antes de eu saber estas coisas que fazem sentido para mim, elas parecem ser verdadeiras, parecem ser passos na busca da verdade, era mais fácil antes. Como é que nós nos desenrascamos desta? Porque às vezes nós podemos dar por nós a sentirmos tristes ou até com menos esperança do que aquela que tínhamos antes de pensarmos de determinada forma. Mas triste e com menos esperança em relação a mim mesma e a minha vida ou no geral? Eu acho que todas as anteriores. Todas as anteriores. Yeah. Ou seja, é como eu às vezes quando... Espera aí. Sim, desculpa. Antes de teorizares à volta disso, Sim. Isso também acontece contigo? Já me aconteceu, há muito tempo que não me acontece, acho eu. Sim, agora não me consigo lembrar assim da última vez que aconteceu, portanto deve ter sido há bastante tempo. Mas há uma coisa parecida que acontece. A minha frustração não é tanto comigo internamente, é com o mundo. Daquela gente que não entende, sabes? Sim, mas é disso que eu estou a falar. Ok. Mas tu só tens essa frustração porque achas que elevaste o teu nível de consciência em relação a alguma coisa, não é? Claro. Sei lá, por exemplo, tu ligas-te muito a uma série de causas ativistas. Se tu fosses ignorante em relação a essas causas, se não tivesses lido sobre elas, se não tivesses estudado sobre elas, se não ganhasses alguma compreensão sobre elas, se calhar simplesmente conseguias descartar certas coisas como as pessoas são difíceis, ou sim. É muito complexo, não vale a pena. Nessa zona do mundo eles nunca se entendem, ou isso é misterioso. Não. E descartavas. Não gosto de política. Pronto, outra coisa qualquer, não é? Descartavas e seguias com a tua vida. Certo. E em vez disso ficas emocionalmente presa a uma situação, porque pelo conhecimento que tens sobre ela. Certo. Sim, eu estava a perceber no início que é, por exemplo, às vezes na parentalidade consciente, o que é que eu noto? Que as pessoas parece que estão aqui a escavar um buraco e depois, não é, quando estão a desconstruir aqui a ideia da parentalidade, só que saltam para dentro do buraco e começam-se a culpabilizar muito por não conseguirem agir da forma como gostavam de agir. Não é bem isso que estás a falar aqui agora. Não, eu estou a falar de fazeres aquilo que é uma expressão de que da qual eu não sou particularmente adepto, mas é aquela ideia de elevar o nível de consciência. Certo. Né? O nível de consciência em relação eu não sou muito adepto porque muitas vezes a pessoa acha que está a elevar o nível de consciência e na realidade até a passar a acreditar numa coisa que é falsa. Certo. Okay? Portanto, se calhar
uma expressão mais adequada seria alterar a consciência que tenho em relação a alguma coisa. Sendo que essa consciência pode ser verdadeira ou errada, mas altera a consciência que tenho em relação a algo. E altera de uma forma que me faz, em determinado momento, ficar triste ou até sofrer por causa dessa nova consciência. Então já tenho muitos exemplos meus próprios. Assim, assim, relativamente recente tem a ver com, nos últimos anos, ter mergulhado muito no tema da empatia e ficar muito frustrado e saber muito sobre esse tema e ter uma ideia preconcebida sobre como é que eu posso garantir, ou melhor possível garantir que a outra pessoa possa perceber que sinto empatia por ela. E sentir essa falta quando é comigo, porque não é? De sentir, ok, essas pessoas são simpáticas, mas não estão a conseguir ajudar-me a nutrir aqui a minha necessidade de empatia. Isso houve ali um período que era uma grande frustração comigo, até contigo. Não, nas nossas conversas isso também se tornou uma frustração, porque eu de repente fiquei mais exigente em relação à forma como tu empatizavas comigo. E parecia que havia uma forma certa e uma forma errada de o fazer. E também parecia que a minha necessidade de empatia não só... Acho que ganhei mais clareza da necessidade que tinha, que era a necessidade de receber empatia. Mas a sensação era como se isso crescesse muito e que estava muito mal nutrido. Portanto, essa frustração era muito grande. Também, os teus exemplos que deste em relação a certos temas mais ativistas... é algo que me faz sofrer bastante. Acho que pode tanto ser uma ignorância como pode ser uma escolha muito consciente de não abordar certos temas. E isso, para mim, que observo, custa-me imenso. Deixa-me... Quais foram as palavras que utilizaste? Triste e frustrado? Não sei, triste acho que usaste. E isso às vezes me faz-me sentir que não vale a pena. Tipo, porque é que estou aqui a lutar por uma causa muito ativista e parece que ninguém, entre aspas, se preocupa com isso. É esse tipo de frustração que estás rica ajuda que me estás a dar. Portanto, estás a confirmar que em relação a muitas coisas... Eu hoje... Nós estamos a ter esta conversa no Dia dos Namorados. Pois é. Que é simultaneamente o dia do aniversário da Life Training. E quando a Life Training foi criada há 16 anos, nós escolhemos como assim, o tag da altura, não sei como é que o lema da empresa, que se mantém até hoje, inspirando decisões apaixonadas. A ideia do inspirando era assim um gerúndio, que era para ser uma coisa em movimento. E decisões apaixonadas era muito no sentido de a tua decisão apaixonada, que eu não sei exatamente qual é, mas é a tua e a paixão é tua e no fundo era ali um exercício de como é que eu posso, através de conteúdos, cursos, de workshops, palestras, livros, qualquer que fosse o meio, como é que eu posso inspirar essas tuas decisões apaixonadas. Só que aqui o que eu estou aqui a explorar é quase uma consequência não necessariamente benéfica ou ecológica para a própria pessoa que avança nesse processo, não é? Porque nesse processo a pessoa ganha consciência, lá está, a sua consciência altera-se em relação a certos temas e, portanto, eu estou aqui a contemplar também a possibilidade, a consciência pode-se alterar de uma forma que é verdadeira, no sentido em que tem aderência à realidade, ou pode-se alterar de uma forma que é ilusória. Okay? Olha, aliás, um bom exemplo é a pessoa agora começou a acreditar em teorias da conspiração. Portanto, a sua consciência em relação a um tema alterou-se. E ela agora entra em sofrimento porque vê a conspiração em todo o lado. E pode existir um momento em que a pessoa diz, para que é que eu comecei? Como é que tu disseste? Ignorance is bliss. Tipo, felizes ou sortudos são aqueles que são ignorantes em relação a isto, que não sabem disto. Não é? Portanto, isso é um exemplo de alguém que está a ir num sentido que não tem aderência à realidade. É uma teoria especulativa e muito provavelmente falsa, mas que mudou a consciência da pessoa. Pronto. E
Quando eu também ando, claro, nesta altura de aniversário da Life Training, há sempre uma reflexão sobre o trajeto até aqui, o impacto que é criado na vida das pessoas que contactam com este projeto, e há muito um parar e um pensar não é, qual é o real significado de todo este trabalho e de todo este processo. Daí também a pergunta que eu te estou a fazer, porque há aqui um efeito de que eu gosto muito de falar com os alunos e com as pessoas que se interessam por desenvolvimento pessoal, que é este efeito que eu às vezes sinto, que é às vezes pode é assim, não sei se tristeza é a melhor descrição, mas é às vezes um certo peso de como eu estou a procurar aumentar a minha consciência em relação a um determinado tema, agora ele está muito presente. E eu acho que o teu exemplo da empatia foi genial. Porque se tu não souberes nada sobre empatia, nas interações com os outros, tu podes gostar ou não gostar da forma como te tratam, mas o nível de análise que tu tens daquilo que os outros te disseram é mais superficial do que aquele que tu tens quando tu estás muito consciente da empatia. Sobretudo quando tu estás muito consciente de como é que eu posso comunicar para realmente demonstrar que estou a empatizar contigo e sabendo do impacto que isso tem sobre o sistema nervoso dos outros e como é que faz outros. Ou seja, a partir do momento em que tu tens consciência disto, tu percebes que há ali uma possibilidade que não está a ser exercida, não está a ser praticada, não é? Daí eu posso dizer qualquer coisa e tu podes dizer, o Pedro até pode estar a ser simpático ou até me está a tentar salvar da situação, mas ele não está a ser realmente empático. E isso pode-te trazer um certo peso, uma certa preferência por eu gostava que a realidade fosse diferente. E eu acho que é isto que eu estou aqui a procurar discutir, primeiro, se isto é uma experiência universal, se acontece com toda a gente, quando modifica o seu nível de consciência, e segundo, se há coisas que nós podemos fazer para que esse peso, em lugar de se transformar numa coisa que nos oprime e nos entristece, até pode ser alguma coisa que nós usemos como uma alavanca para continuar neste processo. Eu acho que eu ouço muitas vezes essa conversa das pessoas no meio de, não só desenvolvimento pessoal, mas especificamente na parentalidade consciente. Essa frustração de eu aumentei tanto o meu consciência e as pessoas à minha volta não entendem, criticam, julgam e por aí fora. E acho que é uma sensação de solidão, de estar sozinho. Utilizando aqui o meu exemplo, acho que foi muito isso que eu sentia-me sozinha, sentia-me a minha necessidade, além da empatia, a necessidade da compreensão estava muito também colocada em causa, porque de repente era muito óbvio para mim que aquelas sensações que tinha falavam da necessidade de ser compreendida e ser vista e ser realmente ouvida, porque tinha descoberto ferramentas de como é que isso podia ser nutrido. E nos momentos em que não sentia isso, eram no momentos em que estava com outras pessoas que tinham o mesmo conhecimento que eu, ou seja, eram em espaços onde havia uma realidade partilhada. Não é? E para mim, eu também tenho a sorte de tu seres muito, muito aberto aos meus inputs em relação a estas coisas, não é? E entretanto tu também ganhaste essa competência e acho que me consegues compreender, ouvir e ver melhor agora. E não sinto essa falta, digamos assim. Mas para mim tornaram-se muito importantes estes momentos de realidade partilhada. E era como se... e essa consciência de que eram diferentes necessidades que estavam aqui em causa. E como havia uma realidade partilhada, também havia mais probabilidade de se me sentir compreendida e vista e por aí fora. E a minha estratégia foi carregar muito, muito, muito as baterias da realidade partilhada naqueles momentos e de assegurar que tivesse aqueles momentos, não é? Durante quase 2 anos também estive aqui, agora não faço parte do grupo, num grupo online, um grupo terapêutico, até onde se utilizava, por exemplo, a comunicação não violenta e outras coisas, e isto foi muito, muito importante para mim, de assegurar
que tivesse essa rotina onde eu sabia que iria poder nutrir essas necessidades. Para mim isto tem funcionado muito bem. Mas no fundo isso é procurar um espaço onde a tal alteração da consciência em relação a um determinado tema que te pode trazer alguma tristeza ou sofrimento, tu teres um espaço onde estás com outras pessoas que também estão mais ou menos nesse... Eu vou continuar a usar a expressão nível de consciência, sem propor aqui cá níveis superiores ou inferiores. Sim. Mas, pronto, é uma diferente. Sim, que estão a olhar para uma treinada área da vida da mesma forma que tu. Né? E que isso te pode ajudar a salvar deste sentimento. São pessoas que conseguem entender, empatizar contigo. Eu tive, há umas semanas, eu tive uma situação, eu não quero dar aqui demasiados detalhes sobre a situação, porque estavam várias pessoas envolvidas e não quero de todo ser desagradável com ninguém, mas tive uma situação em que uma pessoa foi, num espaço social com mais pessoas, uma pessoa foi extremamente desagradável comigo. Tipo, como é que eu ia dizer? Violou muitas normas sociais ao mesmo tempo. Okay? Portanto, teve um comportamento que foi idiota. E eu, na altura, tive, apesar disso, magoou-me um pouco, né? Ou seja, perante aquilo eu não tive recursos para sentir outras coisas que não fosse também ficar chateado. Mas ainda assim, mobilizei os meus recursos no sentido de, esta pessoa está a ter este comportamento por causa, provavelmente, de necessidades que tem por nutrir. Deixa-me tentar ajudar e tentar estabelecer aqui um canal de comunicação e também ajudar esta pessoa a regular-se. E não teve um grande efeito. E depois, passado 1 ou 2 semanas, eu voltei a estar com essa pessoa outra vez num espaço público. Era uma oportunidade que essa pessoa tinha de, face ao comportamento que tinha tido, de alguma forma procurar reatar a relação. Só que não conseguiu, obviamente, fazê-lo. E eu, lá está, buscando as minhas ferramentas e a minha consciência sobre o assunto, procurei ser eu a lançar... procurar a aproximação. A procurar essa aproximação. Portanto, tu sabes, também estavas presente. Essa aproximação. E a pessoa do outro lado continuou a não conseguir utilizar aquelas oportunidades. Né? E... porquê é que isso não me deixou extremamente triste e frustrado? Estou agora aqui a pensar. Porque tu estavas perto. Ou seja, tu conseguiste ver. Portanto, depois em conversa contigo, não é? Tu conseguiste, obviamente, dar-me uma validação sobre os meus esforços. E uma coisa que até podia ser muito frustrante para mim, transformou-se só até num elemento de curiosidade. Que é, esta pessoa deve ter as suas necessidades por nutrir a um ponto em que nem sequer consegue sair deste buraco que cavou, mesmo quando tem alguém a dar-lhe a mão e a dizer, não há problema nenhum, sai daí para fora, está tudo bem. Mesmo assim a pessoa não consegue dar este passo. Isto tem provavelmente a ver com histórias antigas ou com o momento da vida da pessoa. Mas se tu não estivesses lá, eu ia me sentir extremamente sozinho. E até ia estar num ponto em que se calhar ia dizer, estou eu aqui a fazer este esforço todo, não é? Iam-me surgir pensamentos do género, mais valia eu ser um idiota também e insultar o outro ou ignorá-lo ou ser agressivo. Não é que não tenhas essa vontade às vezes. Também tenho essa vontade naturalmente. Só que o facto de tu estás ali, agora estou aqui a pensar sobre isso, permitiu-me ter a tal realidade partilhada, porque eu sei que tu tens ali, a tua forma de olhar para aquela situação é provavelmente muito parecida com a minha. Portanto, se calhar está aí essa solução ou essa estratégia, né? Que é nós garantirmos que que temos pessoas com quem nos conseguimos relacionar, que em relação a este tema, que nos permitem sentir-nos compreendidos. Sim. Acho que aqui também há uma agora é o meu nível de consciência a falar também sobre isso, do que eu acredito que fizeste umas aspasinhas no ar, fiz. Porque essa presença do outro, esta realidade partilhada, eu acredito que tem qualidades diferentes. Mas claro que eu estou a avaliar essa qualidade mediante aqui o meu background, aquilo que acho que é importante, porque nós podíamos ter uma conversa sobre aquela situação a posteriori, onde nós só falávamos sobre quão idiota aquela pessoa era.
que tinha sido naquele momento, como ele não sabia apertar, ou seja, podíamos criar aqui um momento só de desabafo e julgamento em relação a outra pessoa. Não foi isso que aconteceu, não é? Aqui a realidade partilhada era uma exploração sobre o que aconteceu contigo e o que poderá ter acontecido com outra pessoa. Sim, e também mesmo assim, a um nível mais prático, o questionar o meu comportamento. Será que eu fiz coisas das quais não tive consciente na altura, certo, que ajudaram a gerar contribuir para aquela situação. Para esta situação? Exatamente. Portanto, queria só realçar isso, porque eu acho que muitas vezes e também observando-me a mim em certos momentos, principalmente no passado, estes momentos de realidade partilhada, no fundo, não me ajudavam a regular. Ajudavam-me mais, ok, havia ali algumas necessidades nutridas, esta pessoa está do meu lado, mas não saía de lá com mais consciência sobre mim, sobre a pessoa e sobre a situação. Sim, até porque, vou pegar no exemplo que eu trouxe há pouco, não é? Alguém que agora acredita em teorias da conspiração. Olha, há bocado, tenho que partilhar esta contigo, então, porque achei espetacular. Apareceu-me um vídeo da página do Deepak Chopra, eu não sigo a página dele, mas apareceu-me um vídeo ali nas redes sociais, e era um vídeo que era a voz dele a narrar um texto longo, era um vídeo longo com imagens, e ele a narrar, a falar sobre as alterações climáticas e a propor que a teoria de que em parte as alterações climáticas estão a ser promovidas pela atividade humana, que é uma teoria que é extremamente consistente face à evidência científica que nós temos, oriunda de vários ramos da ciência. Portanto, ele estava a falar sobre isto e depois apresentou argumento número 1, argumento número 2, e estava a apresentar uma série de dados científicos que sustentavam a ideia de que pelo menos em parte, as alterações climáticas estão a ser influenciadas pelos humanos. Influenciadas pela atividade humana. Agora, qual é que é o problema? É que a página do Deepak Chopra... É seguida por pessoas... A página do Deepak Chopra é muito seguida por pessoas que acreditam muito em teorias da conspiração, porque muitas das opiniões dele batem certo com teorias da conspiração. E uma das coisas em que assim, o conspiracionista, como é que se chama? O teórico da conspiração profissional, aquele que acredita em todas, uma das coisas que não compra de forma nenhuma é esta história das alterações climáticas, porque isso é tudo um esquema, é um hoax, não é? Criado pelos governos para te controlarem e te impedirem de fazer certas coisas e obrigarem à implementação de certas coisas. Eles até promovem experiências que fazem com que, não é? Há tempestades. Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, o nível de loucura em relação a este processo chegou ao ponto de, quando houve aquele grande incêndio no Havaí, a proposta era de que tinham sido agências governamentais a criar aquele fogo em que morreram mais de 100 pessoas para dizerem que eram as alterações climáticas e assim levarem mais para a frente a gente. Ora, portanto, aparece o Deepak Chopra, que é muito seguido por pessoas que acreditam neste tipo de teorias, a dizer, olha, a ciência prova claramente que as alterações climáticas são influenciadas pelo homem. Então, depois tinha ali... Lá está, estas pessoas que podem encontrar na página do Deepak Chopra uma certa sensação de, olha, está aqui alguém que me compreende e com quem tenho uma realidade partilhada, de repente vem esta sensação cortada por este vídeo. Então os comentários eram muito contundentes, eram brutais, era de que ele tinha sido comprado, que estava a ser subornado, que passou para o outro lado, que tinha... Portanto, Mas não deixa de ser curioso já agora o Deepak Chopra de repente falar disso. Quer dizer, eu não sigo, mas... O Deepak Chopra, na sua abordagem, gosto ou não dela, e ele procura falar uma
uma linguagem científica. Sim, estava só a questionar como é que o tema se encaixa aqui na cena dele. Era só mais essa curiosidade. Não te consigo responder agora a isso, mas é porque foi subornado mesmo. Sim, exatamente. Pela agenda globalista. Bem, mas o que eu queria dizer era que e estava até certo com o que estás a dizer, não é? Que o eu encontrar esta caixa de ressonância, não é? Onde as minhas opiniões e aquilo que eu acho em relação ao tema, de repente, é bem acolhido, faz-me sentir compreendido e visto, não quer dizer que eu esteja a explorar um caminho realmente de verdade, não é? Não, de todo. Portanto, o que tu estás a propor é que, da mesma forma que eu encontrei em ti aqui um certo suporte que me ajudou a lidar melhor com aquela situação, eu também podia ter acontecido, o meu nível de consciência em relação ao tema levava-me para esta pessoa é idiota. Sim, não, imagina, sentavas-te lá com as outras pessoas e só falavam mal dessa outra pessoa. Também fiz isso comigo. E estavam outras pessoas que me davam também assim uma certa ressonância, ou seja, estava a acontecer o efeito que tu propuseste, eu se calhar, pois, só que eu ia sair dali e enquanto que da conversa contigo... Mas tu ias sair dali não totalmente satisfeito porque tens aquele outro nível de consciência, digamos assim. Não sei porque... Pois, essa é uma boa questão. Porque nós não conseguimos libertar-nos do nível de consciência que temos, qualquer que ele seja. Não, porque tu ias ter... se tu tivesse essa conversa só de descascar noutra pessoa, tu depois ias te sentir um bocadinho culpado por isso. Ias sentir que não estavas a ser correto, ias sentir que eu sei melhor do que isso, ou seja, o teu desenvolvimento pessoal ia-te começar a bater nas costas, não é? Ei, Pedrinho, o que é que tiveste aqui agora a fazer, não é? Mas se tiveres ignorância em relação a isso, ias só sentir ali, pois é, eu tenho razão. Sim, mas eu tenho razão não é... Aliás, este é o processo de desenvolvimento pessoal, é depois haver um momento em que tu reconheces que eu tenho razão, que isto não me traz paz, porque começo a pensar obsessivamente sobre aquilo, instiga-me a fazer coisas que vão, em princípio, gerar mais problemas, tipo fazer igual, ou vingar-me, ou não sei o quê. E, portanto... acho que a outra parte aqui, nesta forma de olharmos para isso, é de... eu gosto muito de um conceito que vem da comunicação não violenta, que também que está ligado a esta sensação de culpa ou desta tristeza que estavas a falar, de também nos permitirmos fazer o luto em relação a isso. Olha, é mesmo assim. É mesmo assim. E fazermos esse luto e transformar a dor na tal dor doce que já temos falado no início. Um sweet pain. Tipo, às vezes é muito difícil. Se eu acredito muito na parentalidade consciente, quero muito praticar, mas no meu dia a dia as pessoas à minha volta têm muita dificuldade em mostrar qualquer tipo de abertura a esse tema. Então, o que é que eu posso fazer? Vou procurar garantir que com alguma frequência, com alguma regularidade, que convivo com outras pessoas que acreditam como eu. Nem que seja online, que sigo páginas, envolvem-me em conversas boas, ligo-me a um grupo, faço um curso e tento fazer conexões com as pessoas lá e tenho que fazer o luto em relação ao facto de que, nesta minha proximidade, neste momento, pelo menos, as pessoas não estão disponíveis para esta conversa. Sim. E acho que nesse processo também tenho que... Obrigado por isso que me disseste, sabes? Sim. Porque se calhar os momentos em que eu fico mais triste ou assim, mais metido para dentro como resultado deste processo de... tenho aqui, desenvolvi um nível de consciência em relação a uma coisa, certa ou errada, mas que essa consciência que eu tenho do assunto agora faz-me estar triste, não é? Normalmente isso tem um alívio ou tem uma transformação desse sentimento quando de facto eu interajo com outras pessoas que têm, que podem, que estão num nível de discussão parecido com aquele que eu estou a ter, não é? Agora, daí o meu agradecimento, porque, sabes, foi aqui uns pensamentos rápidos em relação a duas outras coisas que neste momento me trazem essa tristeza ou sofrimento, eu não estou habitualmente a conectar com pessoas que me permitam ter essa experiência de alívio. Pronto. E acho que já surgiu aqui uma vontade de, nos próximos dias vou procurar garantir isto.
Mas também me surgiu aqui um outro pensamento, que é importante ter, se calhar aqui também, alguma consciência de que neste processo de procurar o alívio, porque me estou a sentir triste, podemos seguir estratégias que vão anular as nossas aprendizagens. Porque vou a correr a procurar o alívio, portanto, qualquer coisa que me apareça, não é? Nós sabemos que nos momentos de maior fragilidade emocional, em que nós estamos a lidar com um choque, e nós sabemos que as pessoas são mais vulneráveis, por exemplo, a teorias da conspiração, ou a seitas religiosas, ou a grupos de controle, ou a vendas agressivas de marketing, quando estão a passar por um divórcio, estou a passar por um despedimento, estou a passar por um momento de muita confusão em relação ao que quero na minha vida, que nesses momentos nós estamos mais fragilizados ou suscetíveis. Também pode acontecer o mesmo quando nós estamos a lidar com as nossas crises de identidade, crises espirituais e crises de sentido e de significado. E, portanto, acho que também é bom nós percebermos que neste momento nós podemos ser facilmente captados por alguém que parece que está a relacionar-se connosco falando daquele nível de consciência e que nos oferece rapidamente uma escapatória. E eu até partilhei contigo, ontem estava a ouvir um podcast de filosofia, estava a ser entrevistado um senhor chamado Robert Sapolsky, que é um grande defensor da inexistência do livre-arbítrio, e que é um conceito que, quando tu refletes sobre ele, te pode levar para um espaço muito, muito nihilista, que é nada tem significado. E quando o entrevistador, que é ele, que é o filósofo do que eu gosto, lhe perguntou, tipo, então, mas o que é que tu podes dizer a alguém que está agora neste espaço? Ou seja, o que é que é a nossa questão inicial. O que é que tu podes dizer a alguém que modificou ou está a modificar o nível de consciência em relação a uma determinada situação e agora está em sofrimento por causa disso? E ele respondeu, sabe, isso é uma questão mesmo muito boa e muito importante, e eu penso muito sobre ela. Infelizmente eu não tenho nenhuma boa resposta para te dar. E eu pensei, isto é honestidade intelectual, porque era muito fácil agora, não é? Eu provoquei o caos em ti, não é? Estás confuso, agora estás assim meio sem sentido, e agora vou-te oferecer uma escapatória e dizer, olha, o que está aqui em causa é que quem nos criou foram extraterrestres e está aqui uma mensagem e se tu a seguires vais ser salvo. Pronto, e nós vamos atrás disso. E eu acho que é muito importante ter noção disso, porque são os momentos em que eu próprio me sinto mais vulnerável em relação a certas ideias. Não sei se é desligar um bocadinho o pensamento lógico, mas é uma vontade tão grande de ser salvo deste... E ser visto na minha dor também, sim. Não estava a pensar nisso. Mas acho que é a ideia do ser salvo desta confusão, ou desta dúvida, ou desta nova forma de olhar para as coisas. Não é? E acho que ter noção disso também pode ser importante, porque podemos ir a correr atrás desse grupo de pessoas só que depois no meio desse grupo às vezes surge alguém que te vai lançar olha, o que tem que se fazer é isto, e tu estás tão ávida de te sentir melhor que vais atrás daquela coisa, né? E nós também temos usado aqui o podcast às vezes para falar sobre isso, né? Que eu tenho visto pessoas que estão nestes meios ditos mais conscientes, e que são verdadeiramente uns espertalhões, porque conseguem oferecer soluções que normalmente geram benefícios financeiros para o proponente da solução, e que parece que são uma salvação. Sim, eu acho que o que nos protege de alguma forma neste momento é percebermos esta diferença, porque esta salvação, o curso, o livro, o evento... A ideia, o conceito. O pressuposto, são estratégias. São estratégias. Não, são estratégias para satisfazer necessidades. Eu acho que a nossa tarefa é em vez de estarmos a procurar primeiro estratégias, a perceber, mas o que é que eu realmente preciso? Porque eu acho que nós notamos isso também muito nas nossas próprias formações, não é? Eu tenho pessoas que me dizem, mas se calhar vocês deviam lançar mais uma formação, não tenho mais, quero fazer mais, mas
sem realmente perceber, mas que necessidade é que está daqui a preencher e a procurar nutrir, não é? Porque se calhar é a necessidade de realidade partilhada e sinto isso aqui neste ambiente e depois penso, ok, isso é ecológico, em termos financeiros é bom para mim ou não, ou se calhar posso procurar outra estratégia. Claro que eu quero que as pessoas façam os nossos cursos, né? Mas se calhar para essa pessoa procurar uma estratégia diferente que não implica fazer um esforço financeiro, porque já fez muito disso, pode ser outra estratégia que não implica isso, mas que satisfaz a mesma necessidade. E acho que há aqui no geral, vejo muito essa busca de fora de estratégias para satisfazer necessidades que não sabem quais são ainda. Não é? E acho que isso tornamos-nos muito vulneráveis nestes momentos, como estavas a dizer, a essas propostas, precisamente porque não temos essa clareza. Sim, pegando assim num exemplo diferente, mas tem a mesma estrutura, não é? Em determinado momento, tu podes ficar consciente de que não te sentes bem fisicamente. Sim. Ou podes ficar consciente de que mentalmente não estás bem, ou não estás, os teus processos mentais não são tão bons ou tão claros como já foram. Ou tens uma noção de que emocionalmente não estás bem. Né? Embora estas coisas já estivessem lá antes, de repente ganhas um novo nível de consciência. Ou por causa da conversa com alguém, ou por teres um momento de reflexão, ou porque de repente te lembras, pois é, eu há 3 anos sentia-me muito diferente, ou eu há 3 anos fisicamente estava diferente em relação a isto. Portanto, tu elevas o nível de consciência. E, portanto, pegando neste processo que nós estamos a falar, e esses são momentos onde tu ficas, quase que desenhas ali uma vontade ou uma preferência por te sentires diferente, e naturalmente ficas mais atenta o que é que me pode tirar daqui, não é? E descobres que agora há um médico não sei o quê, ou que há um suplemento não sei o que mais, ou que há um retiro não sei onde, ou de que há um pedaço de conhecimento que... Não é? E tendes a ir atrás dessas coisas. E ao ir atrás dessas coisas, normalmente isso traz-te um certo alívio, não é? Que, não, agora comecei a tomar uma coisa, ou comecei a fazer desta forma, ou comecei a tomar um banho gelado, ou comecei a acordar às 5 da manhã, ou comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal 30 minutos por dia, todos os dias. Ou aprendi uma nova forma de meditação, e dás assim um passo em frente. Mas a tua proposta aqui, que eu acho interessante, mas o que acontece se eu der um passo atrás? Porque se eu der um passo atrás, vou parar, não é? E refletir sobre o que é que está a acontecer. E vou olhar mais para qual é o meu processo, não é? Há pessoas que andam à procura de suplementos, quando na realidade trabalham num sítio de que não gostam, com pessoas que não gostam. Ou se calhar precisam de dormir mais. Sim, ou se calhar andam à procura de aprender a meditar e não dormem o suficiente, não é? Ou se calhar andam à procura aqui de uma prática qualquer de desenvolvimento pessoal, ou de um chá que possam tomar, quando na realidade estão numa relação amorosa que não é satisfatória. Sim, eu estava a pensar nisso no outro dia, estava a fazer um acompanhamento de alguém que me procurou porque a criança estava a ter comportamentos muito desafiantes, principalmente na escola, e estavam a ponderar ajuda psicológica para o filho. Aqui nessa investigação, ali no contar da história, através de perguntas, a primeira estratégia à qual chegamos foi: esta criança precisa de dormir muito mais, porque ela está a dormir nem mais ou menos 2/3 ou um bocadinho menos até daquilo que ela deveria dormir com a idade que tem, né? E obviamente que esse facto de falta de sono e de horas suficientes e de descanso tem resultados na vida no total, e foi isso que eu tentei explicar aqui à pessoa, que eu posso propor uma série de estratégias como lidar com estas situações, e até propus, só que sem garantirmos que a criança tem a necessidade de descanso bem nutrida,
E isso acontece tantas vezes. Vou dar estamos quase aqui a chegar ao final do tempo da conversa, mas apetecia-me dar aqui mais um exemplo, porque estou a refletir agora sobre uma coisa que aconteceu há uns dias, que numa troca de mensagens com uma amiga, ela disse qualquer coisa sobre eu tinha um dia de férias marcado, mas depois desmarquei. E eu escrevi, olha, marcar férias é uma coisa que eu, não sei se que eu parei de fazer ou desisti de fazer em 2007. E, pronto, porque desde essa altura que não trabalho por conta de outrem, logo posso fazer férias mais ou menos quando me apetece, com as consequências que isso tem, não é? Sim, Como e isto é uma das coisas que eu às vezes, a esmagadora maioria das pessoas seriam mais felizes e equilibradas se pudessem fazer férias quando lhes apetecesse, com as consequências devidas, não é? Por exemplo, alguém me paga um salário, eu vou dizer, olha, estive a pensar e este ano quero estar 3 meses sem trabalhar. Pronto, ok, olha, então vou-te pagar menos dinheiro, ok? Mas se isso fosse uma possibilidade, muitas pessoas tinham muito mais equilíbrio. Algumas iriam dizer, olha, mas o salário que eu ganho não me permite estar esse tempo sem trabalhar. Outras diriam, eu estou disponível para fazer aqui certas adaptações e poder fazer isso. E fazer isso, não é? Bom, e algumas pessoas estão a ouvir e dizer, mas a sociedade seria caótica se as pessoas agora fizessem férias. Ok, da mesma forma que nós nos organizamos para ter 22 ou 25 dias de férias, também nos podemos organizar para ter de 25 para cima, então tu escolhes. Claro que quando fosse ter com o empregador e dizias, olha, eu gosto de fazer 25 dias de trabalho por ano, ok? O resto é férias. Eles dizem, ok, então o teu trabalho tem que ser mesmo excelente e muito concentrado, e há certas coisas que obviamente não te posso contratar para fazer. Mas há cada vez mais empresas que funcionam assim, não é? Por projetos, por tarefas que têm que ser feitas e tu fazes o tempo que quiseres. Há cada vez mais pessoas a dizerem-me que são freelancers, ou que trabalham por projetos, ou que têm esquemas de trabalho mais flexíveis. Mas não era sobre isso que eu... Depois podemos fazer um episódio sobre isso, sobre o que é que a flexibilidade nas condições de trabalho faz em termos de desenvolvimento pessoal e de saúde mental. Não, mas a minha proposta não era sobre isto. A minha proposta é sobre que nós temos uma série de constrangimentos na nossa vida, que muitos deles são sociais e nem sequer são questionados, né? E em função desses constrangimentos nós termos certas experiências. E quando nós ganhamos consciência em relação a que a minha experiência é ditada pelo constrangimento, né? Isso pode trazer o tal peso. Ou seja, uma pessoa que nunca pensou sobre a possibilidade, como as pessoas dizem, como assim? Férias é tipo um mês no ano, não é? E mesmo assim tens que negociar com a tua empresa e repartir e não sei o quê. Quando a pessoa ganha consciência de que isto é só uma coisa arbitrária que nós decidimos fazer desta forma, e é fácil entender o porquê disso. Mas nem todas as pessoas lidam com este constrangimento. Umas por sorte, não é? Porque tiveram essa oportunidade. Outras porque isso passou a ser uma prioridade e disseram, eu prefiro não ter este constrangimento, mesmo que tenha que enfrentar as consequências da insegurança, etc, etc. A partir do momento que tens esse nível de consciência, o simples ato de marcar as férias é um bocado penoso. Certo. Não é? Sim. Diz, quem me dera, não é? Ouvi no outro dia o Pedro ali a falar num podcast e ele estava a dizer que faz férias quando lhe apetece, não é? Sim. Portanto, tu ganhas este nível de consciência e isso é às vezes ele pensa assim, mais valia toda a gente tinha que fazer férias, porque assim não era mais valia nem sequer haver essa possibilidade. Mais valia ser como os americanos, não há férias. Trabalha sempre. Queres ter férias, despede-te, não é? E é mais um exemplo de que o ganhar este nível de consciência muda. Aqui, se calhar, outra palavra para consciência podia ser paradigma mental, porque é um conjunto de pressupostos que tu tens em redor de uma situação. E quando esses pressupostos mudam, tu olhas para a situação de uma forma diferente. E às vezes, este novo olhar pode ser mais difícil. E, portanto, tu dizes, quem me dera não ter estado a ouvir aquele podcast que o Pedro começou a falar sobre férias. Porque eu nem sequer questionava isso e agora estou a questionar isto. Sim. E a perceber que... Sim, mas é o que acontece também muito com o vegetarianismo, o veganismo, não é? Porque é que eu vi esta cena? Não devia ter ouvido como é que tratam as vacas e para ter o leite, eu gosto tanto de queijo. Sim. Não é? Isso, pronto, é outro exemplo. Mas ficaram aqui então, resumindo, tu lançaste uma grande proposta
Da realidade partilhada. De encontrar outras pessoas com quem, em relação a este assunto, possa haver uma realidade partilhada. E eu aceitei a tua proposta e lancei um alerta, que é, quando eu vou em busca desta realidade partilhada, também vou em busca de um certo alívio. Portanto, é importante perceber que nesse momento eu tenho uma certa fragilidade. Não é? No momento em que eu vou falar com outras pessoas sobre, olha, então, para mim está a ser um pouco difícil lidar com o facto de só ter estes dias de férias por ano. Perceber que tenho uma certa fragilidade, porque alguém pode dizer, pá, o que tu tens que fazer vais e despedes-te na hora, não sei o quê. Faz este curso. E vais e depois vais e vais-te libertar e entras aqui neste grupo de mentoria que te vai ajudar e vais faturar 39 dígitos em 15 dias. E de repente... Com esta estratégia de marketing sim, há ali uma certa fragilidade que me pode impelir a fazer coisas que não são muito sustentáveis. E portanto acho que também é importante isso. Gosto dessa alerta. Olha, a conversa que eu tive aqui contigo já me ajudou imenso a ter a tal sensação de realidade partilhada. Bom. Sim. Embora algumas das coisas especificamente que eu tenho andado a pensar não foram aquelas que nós abordamos no podcast, eu acho que ultimamente ando a ouvir demasiadas cenas filosóficas. coisas sobre filosofia e isto às vezes frita-me a pipoca. Dá às vezes essa sensação de desistência, tipo de... Não é bem desistência, mas eu hoje escrevi um post no Instagram sobre a descoberta da nossa insignificância, né? E que algumas pessoas, quando são confrontadas com a sua insignificância, ficam muito desanimadas, que é, eu sou uma poeirinha cósmica, e há outras pessoas que ficam muito entusiasmadas porque se sentem muito livres e dizem, se eu sou insignificante, então posso simplesmente correr atrás dos meus sonhos, posso realmente procurar ser no mundo a pessoa que eu quero ser, porque isso não é assim tão importante para o mundo, só é importante para mim, e então eu posso fazê-lo. E a maior parte das pessoas, quando aceita isto, elas não se transformam em monstros agressivos que não querem saber dos outros. Pelo contrário, quando as pessoas aceitam esta realidade, normalmente até se tornam mais empáticas, mais compassivas, porque é quase é uma versão do Namasté, não é? Que é a minha insignificância. Vê a tua reconhece a tua insignificância. Era exatamente isso que ia dizer. E também percebemos que estamos aqui insignificantes juntos. Insignificantemente juntos. E se calhar a significância está mesmo nesses juntos. Que se calhar a única significância que nós temos é a significância que ganhamos perante a outra pessoa insignificante ao reconhecer a sua insignificância, né? E eu acho que isso pode-nos até transportar assim para uma dimensão muito bela, muito poética, e também nos pode deixar momentaneamente muito confusos, né? Eu até lancei ali uma sondagem, estou curioso para ver o que é que as pessoas agora respondem. Tenho que ir lá ver. Sim, mas depois post de 14 de fevereiro. Voltaremos a esse tema um dia mais tarde aqui no podcast. Tá? Parece bem. Obrigada pela conversa hoje. Obrigado, Mia. Também senti a minha necessidade da realidade partilhada e de ser ouvida bem nutridas. Bom. Hoje. Olha, só para fazer um gancho com aquilo de que falamos na introdução do episódio, tu és insignificante e tu fazes a diferença. Obrigada.